tem um ponto muito interessante sobre o que o Mário estava falando, o Thiago também, né? Que eu fui pensando aqui. Uma das vezes que eu me dei conta de que eu era uma empresa de tecnologia, não por desenvolver, mas por usar, foi quando eu li o livro Organizações Exponenciais. E aí tem uma ideia lá de um cara chamado Peter Diamandis, que ele fala desse processo de revolução digital que está acontecendo. E ele cunhou um termo que ele chamou de 6Ds, mostrando as etapas do processo. O primeiro D seria esse, da digitalização, que já começou lá atrás. E o segundo D era interessante, que era a decepção. Ele mostrava que era muito difícil para uma empresa olhar para aquele cara que ia disruptar o negócio e encarar como ameaça. Porque ele olhava assim a tecnologia no começo e falava, nossa, esse cara aqui não é ameaça para mim. Essa câmera digital que pesa 4 quilos e tira uma foto toda pixelada não é uma ameaça para a gente que revela a foto, que era a Kodak. Tanto que eles criaram a câmera e passaram a patente para os outros desenvolverem. Só que como a tecnologia evolui muito rápido, a gente falou da lei de Moore aqui, então ela é exponencial, o terceiro D era a disrupção. E o digital, que no começo decepcionava, fica tão bom quanto o material. E na hora que o processo vira digital, o próximo D seria o da desmaterialização. É o cara deixando de ter um ponto físico e cobrando mais caro para poder pagar o custo daquilo, uma livraria num shopping, por exemplo, porque tem a Amazon vendendo livros por preços muito mais baixos, que aluga um galpão numa área distante da cidade e ainda consegue entregar em um dia. Então o cara desmaterializa, ele desmonetiza, cobra mais barato, e nessa hora ele democratiza. Só que o Peter Diamond escreveu esse livro já tem pelo menos uma década, se eu não me engano. Já tem um 7º D hoje. Porque essa democratização, que é por um custo mais baixo todo mundo poder acessar, ela aconteceu também com os meios de produção. Então o 7º D vai ser a descentralização. Ao invés de ter gigantes de tecnologia, daqui a pouco tem um monte de empresas menores, porque está cada vez mais fácil, com a tecnologia existente, criar mais tecnologia ainda. E eu lembro que a gente gravou aquele podcast aqui no Primotech falando sobre tecnologia em guerras, né? E eu citei um livro muito bom, fica de recomendação, está no Clube do Livro, o Armas, Germes e Aço, onde eles discutiam por que os espanhóis vieram em galeões e caravelas para a América e não os incas que colocaram lá os seus guerreiros num barco e dominaram os espanhóis na Europa. E a resposta, no final, era a tecnologia. Eles tinham mais armas, eles tinham aço, eles tinham pólvora, eles tinham cavalo, e os incas não tinham isso. Mas o interessante é que os espanhóis não criaram as armas, eles não criaram aço, eles não domesticaram os cavalos. Outras pessoas fizeram e eles só usaram a tecnologia existente. Então, quanto mais tecnologia você for capaz de usar aí na sua casa, por mais que você não crie, melhor para o seu negócio, mais produtivo e mais fácil dele se tornar competitivo. Porque lá no passado, quem usava mais tecnologia, por que os espanhóis adotaram as armas? Porque se não adotasse, os portugueses e os franceses dominavam a Espanha. Então eles foram obrigados a adotar. Quem não adotava era substituído por quem adotava. E hoje, apesar de viver um tempo muito mais gentil, isso continua acontecendo. O profissional que não se adequa ao ambiente tecnológico vai ser substituído pelo cara que se adequa. Você não vai arranjar emprego se não souber usar ferramentas tecnológicas para acelerar o processo de trabalho. Pô. Eu olhando a minha carreira, cara, a gente falava de que a gente ia ter um colapso de profissionais de tecnologia. Lá em 2010, 2011, a gente falava bastante sobre isso, só que a gente não entendia, não compreendia a velocidade que isso ia chegar. Pô, a gente fala de 800 mil vagas abertas, né? Sendo que, não sei se você sabe, quantos são formados em universidade, desenvolvedores? Acho que em torno de 50 mil. 50 mil, né? Por ano. Então, vendo esse movimento, a gente percebe que o mercado tomou a frente e falou, cara, eu não vou esperar mais o governo, não vou esperar mais as universidades, cara, eu vou montar a minha escola de tecnologia, vou investir dinheiro aqui em escolas de tecnologia que treinem meu pessoal. E acho que quando a gente decide, como grupo, né, também entrar um pouco nesse contexto, é, de certa forma, porque a gente entende que, falando com 20 milhões de pessoas, a gente está falando de, se a gente conseguir ajudar nesse aspecto, a gente está falando de uma transformação de PIB do país, né? Cara, a gente consegue falar com esse mundaréu de pessoas, né? E aí, eu lembro das nossas discussões, Mário, durante a construção do plano de negócios da Start, né? A gente já começa a conectar com a Start daqui a pouquinho, que, assim, a gente conversou com muita gente do mercado educacional de tech, e o que a gente mais ouviu é que, cara, a galera estava um pouco cansada de ter que, vou usar um termo aqui, tá? De pregar para convertidos, ou seja, pessoas que já tinham atingido o seu nível de consciência de que precisavam entrar na área de tecnologia, mas, cara, esses caras já estavam no caminho. Então, tinham 10, 15 escolas falando com o mesmo cara, porque existe ali um gap, né, anterior a esse passo, né? Lembrando que tecnologia não é só desenvolvimento, tecnologia tem N profissões, a gente pode falar um pouquinho mais sobre elas já. Mas existe um gap entre o profissional estar preparado para entrar numa área técnica
E a forma como ele recebe essa informação, né? Ele é abraçado para isso. A maioria da galera chega e fala, vem aqui, você vai virar dev. Cara, às vezes o cara não está preparado para aquilo. Né? Eu acho que o nosso posicionamento como educação de tecnologia tem esse caráter. Cara, às vezes desenvolvimento não é para você. Mas, cara, você tem aqui trilhas de dados. Às vezes dados não é para você. Cara, design, temos caminhos aqui. Às vezes nada disso é para você. Você é um farmacêutico, você é um médico que quer melhorar suas habilidades digitais. Né? A gente vê países da Ásia hoje, como Singapura, por exemplo, já colocando a molecada no final ali do seu ensino médio, já com certificações Microsoft, certificação Google. Né? E aqui a gente falando um pouco desse poder nosso de transformação, o que me leva a uma pergunta ao Joel, assim, também. Você que fala com muitos CEOs, muitos empresários, cara, dado esse contexto de que, pô, o Brasil está começando a fazer parte, né? Começando não, já faz parte desse problema global, né, de déficit de profissionais. Você tem visto os empreendedores que você conversa também se movimentando de alguma forma nesse lado educacional, ou eles olhando para dentro de si próprio, se reinventando? Como que você tem visto esse modelo além do próprio profissional, né, mas como empreendedor também? Eu percebo que a turma que eu converso, os empreendedores que fazem programas de treinamento assim comigo, ou que eu convivo, todos reconhecem, absolutamente todos reconhecem que eles precisam de um braço tecnológico. Segunda coisa, todos também reconhecem que a mão de obra está muito escassa. E aí eles, por exemplo, se sentem, sei lá, desesperados, com medo, ansiosos e assim por diante. Quando a gente olha para a mão de obra escassa, a gente olha para uma coisa ultra antiga. Eu tive que entender várias coisas no passado para eu saber para onde que eu estou indo no futuro. Por exemplo, se você pega Adam Smith, lá ele fala que existem 4 teorias, são 4 situações que fazem uma nação ser rica, né? Dinheiro, matéria-prima, tecnologia e mão de obra. Então, por exemplo, hoje na tecnologia que a gente precisa, não temos uma mão de obra capacitada. Quais são os motivos? Primeiro, porque uma coisa que você falou, a demanda está muito maior do que a oferta, muito mais rápida. Segunda, eu acho também que muita gente acha que entrar no mundo da tecnologia é muito difícil. Não é para mim, terminologia é difícil. Tem um cara comentando aqui. Ele colocou aqui, né? Cara, é muito difícil. É igual que você pega aquele cara da advocacia que fala, você está falando uma terminologia muito difícil, você está falando um juridiquês. O cara fala, cara, isso é muito difícil, não é para mim. Eu acho que eu tenho que ter um conhecimento prévio muito profundo, tem que ser bom talvez de matemática e de número. Não, talvez você tenha que ser bom de pensamento lógico, e não apenas de matemática e de número. Então, assim, vou levar muito tempo para me desenvolver, é muito difícil, então isso não é para mim. Isso tem que ter escolas formais que me formam, e aí o empresário olha, cara, eu preciso disso, aí eu vou no mercado. Como é que está o mercado? Não tem. Aí, ao não ter, eu quero, sei lá, contratar pessoas ou tirar pessoas, por exemplo, de lugares que elas já estão instaladas, e aí fica mais caro. Fica mais caro. Fica caríssimo, né? Aí o cara fala assim, pô, vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo, tá? Sei lá, quanto aquele cara ganha? 5 mil, um exemplo. 5 mil. Aí eu falo, cara, vem trabalhar aqui por 7 mil. Aí o cara vem por 7 mil. Aí uma empresa lá fora leva o cara por $7.000. Aí não tem jeito, cara. Ele falou, porra, como é que compete com esse cara? Eu tava no SXSW, eu vi empresários falando isso. Eu vi empresários brasileiros falando que iam abrir empresas nos Estados Unidos para contratar pessoas de tecnologia para pagar em dólar, mas era tudo brasileiro. Para aumentar o tempo de vida do profissional dentro da empresa também, né? A gente viu isso, a gente foi lá Exatamente. no Web Summit, a gente via muitas empresas indo para Portugal para isso. Não, então não foi no SX, foi no Web Summit. Foi no Web Summit. É verdade. É porque você está viajando bastante, né, Jonathan? Eu não. Você confunde quais países você está viajando, viu, Thiago? Ele tá em muitos países, cara. O cara não para de viajar. O cara não para de viajar. Eu chamei o Janot todo dia, falei, Janot, ele falou, yes. Assim, nem trocou idioma ainda. Ele falou, deu trouble no trial. Pensei Cara, que você fosse falar disso naquela primeira. Mas, ó, eu acabei de voltar lá do Vale que eu falei, aí tem uma coisa que eu notei que foi muito interessante, cara. Eu entrava lá no Google, falei, pô, de onde que é a galera aqui? Aí o pessoal, tudo asiático. Eu falei, quê? Tudo asiático, tudo indiano, tudo brasileiro, tudo não sei o que lá. Cara, tem muito brasileiro lá. Tem muito brasileiro. Eu falo, sério? E americano? Cara, tem menos. Então, eu entrei na Microsoft, aí eu rodei a empresa inteira, só via asiático, via o pessoal falando em várias línguas, obviamente via pessoas se comunicando em inglês, mas eu via de tudo, e especialmente no Google, cara, você via só gente de fora.
E aí eu comecei a ver o total comp da turma lá, né? Então, por exemplo, Netflix, né, onde assim, é uma das empresas que mais pagam, né, no Vale do Silício. Então, eu comecei a perceber várias coisas em relação a salários. Tá? E aí, falei, pô, quanto que você ganha, Netflix? Né? Uma pessoa que a gente conheceu lá falou, cara, eu ganho $500 mil de total comp. Falei, $500 mil? $500 mil dá quase 3 milhões de reais, cara. Por ano, né? Por ano. Quase 3 milhões de reais na Netflix. E aí você começa a ver as outras empresas, não são tão diferentes. Vão oscilar em 300 e 600 mil dólares lá. Cara, é muita grana, porque você vai converter para o real. Então é o que o João falou, cara. Você pega um brasileiro aqui, que ganha 5 mil reais, se o cara ele for ganhar, não necessariamente 5 mil dólares, que aí o salto realmente é muito grande. Mas se ele receber uma oferta de ganhar 2 mil dólares para uma empresa lá fora, isso daqui é muito pouco para se pagar. Sim. Mas para a gente é muito dinheiro, é 10 mil reais. Por isso que eu digo que hoje a relação de esforço versus resultado é desproporcional em tecnologia. Por uma questão óbvia, porque qualquer mercado onde você tem uma assimetria entre demanda e oferta, vai existir isso. É igual produto. Se você for na feira comprar um pastel e todo mundo quiser, mas só tiver um único pastel, ele vai ficar mais caro, na teoria, né? Então, na prática é isso. Perfeito. Não necessariamente vai ser fácil você se for mais profissional, mas tem uma simetria. Por isso que eu digo que o time é importante. E as empresas não param, cara. Não param de contratar. Tanto é que quando alguma empresa anuncia que vai parar de contratar, vira notícia, é igual avião. Avião só vê notícia quando cai. Quando uma empresa fala, cara, vamos dar uma parada na contratação de tech, sai em todas as mídias. Por quê? Porque é meio bizarro, é meio diferente do usual. A gente tinha 2 pessoas de tecnologia, se eu não me engano, em janeiro do ano passado. E hoje no nosso time a gente tem 70 pessoas de produto e tecnologia. 1 ano e 3, 4 meses depois. Perfeito. E a gente, né, foi nesse nível. Tem empresas com 10 mil vagas em aberto. Então, cara, é bizarro e é como o João falou, cara, o mundo inteiro vindo pegar a gente, inclusive do Brasil, tá? Porque o que eu ouço dos empresários é que o Brasil tem ótimos profissionais. Com certeza. E uma coisa ainda, hein? A gente saiu de 2 para 70 e quanto você falou? 70. Estamos na casa de 70, por volta de 70. Para de contratar, Janoto. Para um pouco. Ô, Janoto, para um pouquinho, cara. Janoto. Mas vai sair nos noticiários, cara. Vai sair nos noticiários que a gente parou de contratar. E além disso, a gente tem 70 pessoas de tecnologia ainda trabalhando num formato, a maior parte, home office, né? Sim. 50%. Porque, olha só, a gente ainda tem que contratar o cara qualificado, ainda dá para ele um salário competitivo e daí dizer, ainda você vai trampar home office. Porque você ainda fala assim, que você vai vir pro presencial, os caras ainda pensam, mas... Ou seja, mudou pra caramba o formato. O poder de barganha, Tem uma coisa até que a gente não citou também. Dentro do pessoal da nossa partnership que virou sócio, tava o Kaique há 4 anos contigo. O Hugo, até mais tempo, né? 5, 6 anos com o Thiago. Aí a Lalas, tá quanto tempo contigo? No quê? A Lalas tá contigo há quanto tempo? 8 anos. 8 anos. Então era todo mundo com muito tempo de casa, digamos assim. E tinha o Andrews e o João, que tinham menos tempo, mas deram tecnologia e colocaram a Finclass de pé. Verdade. Então, além de ter que pagar um salário competitivo, em condições de trabalho remotas às vezes, o cara fica muito mais propício a se tornar sócio quando ele é muito relevante para o negócio. E hoje tech é muito relevante. Até pegando um comentário que você fez, Janoto, que seria uma transformação no PIB de um país para crescer tem que ser mais produtivo. Perfeito. Para ser mais produtivo, ou você coloca mais gente para produzir, é como vários países cresceram, né? Aumento populacional, que agora está diminuindo, a gente está tendo menos filhos, ou você coloca o mesmo pessoal produzindo mais. Como é que faz isso? Com tecnologia. E por que o Brasil teve mais uma década perdida? Porque a gente é pouco tecnológico. O pessoal é analfabeto digital. A propaganda que eu vi da Start, que eu achei muito boa, que é o novo idioma. Porque é igual aprender um idioma. Ou você aprende para falar, e aí se insere nesse mundo, ou você fica de fora, pô. Fica de fora. E no Brasil tem muita gente de fora hoje, infelizmente. Tem. Cara, só trazer uma coisa aí do Perini, porque assim, a gente fala dos salários e do poder de barganha, é porque isso acelera muito a organização realmente, né? A gente fala, poxa, vamos parar de contratar em alguma empresa, né? Vamos parar de contratar, isso significa que não tem produtos novos, funcionalidades novas, aí não gera valor para o pessoal. Então, estamos construindo, sei lá, um novo aplicativo financeiro. E não vamos contratar as pessoas, você vai muito mais devagar. Então, é tempo de mercado, é criação de valor. Quando a gente fala de adicionar mais profissionais de tecnologia, é porque esses produtos eles se pagam muito rapidamente também, de alguma maneira, né? Então, desenvolver as pessoas e os produtos acelera. Você pode ter menos gente,
E aí você vai muito mais devagar. Às vezes perde o timing de mercado também. Esse timing de mercado é Não, importantíssimo. é legal dizer que não é porque paga-se muito em relação à média que é injusto. Porque se fosse injusto, não seria pago. É porque, de fato, o valor que agrega é proporcional também. Agrega muito a uma organização. Por isso que às vezes é mais fácil. Então, às vezes, a pessoa está ouvindo a gente aqui e pensando na empresa dela, nas pessoas que trabalham na área tech. E, às vezes, a pessoa que está ouvindo a gente aqui que trabalha numa área de marketing, numa área de vendas ou alguma coisa mais administrativa, ela pode estudar. Né? E ela pode se transformar em uma pessoa que vai para a área tech da empresa e começa a agregar valor assim. Né? Porque hoje, realmente, os profissionais são muito mais difíceis de serem substituídos, né, numa área como essa. Né? E uma coisa muito legal que eu queria dividir com vocês é o seguinte. Antes de trabalhar no Grupo Primo, eu participei de um processo na empresa que eu trabalhava anteriormente, que a gente estava com dificuldade de contratar profissionais de tech e a gente estava procurando empresas que pudessem nos ajudar com isso. E a gente foi numa linha educacional. Então a gente queria falar, puta, então conversa aí, busca através do marketing pessoas interessadas. Eu vou te pagar para treinar, pagar a empresa, né? Eu pago a empresa para você treinar por 6 meses esses profissionais e depois 6 meses eles entram para dentro do Grupo Primo, beleza? Isso inclusive é um modelo bem famoso no mundo, né? A gente tem ali a Lambda School nos Estados Unidos que foi pioneira nisso. Hoje a gente tem N escolas no Brasil nesse formato. E beleza, a gente fez, deu certo. A gente trouxe, acho que 20 profissionais depois de 6 meses para trabalhar dentro do time, todos carreira júnior começando, ganhando um salário inicial relevante. Aí eu fui conversar, assim que eu cheguei no Grupo Primo, eu fui conversar de novo com essa pessoa dessa empresa para fazer um orçamento, ver se a gente conseguia de alguma forma também fazer isso aqui. E ele falou, cara, mudou uma regra. Eu falei, mas qual regra? Ele falou, cara, agora as empresas estão também, você vai ter que pagar para mim, mas as empresas também estão pagando o salário já durante os 6 meses para a pessoa ser treinada. Tá? Isso já virou no mercado. Então você vê... É porque as empresas são boazinhas? Não, claro, é porque se não fizer, outra faz. É um processo muito rigoroso, também não é assim. São, sei lá, 40 mil pessoas interessadas. A galera paga o salário antes da pessoa estar produzindo. Olha como inverteu a lógica, é bizarro. Não, e esse negócio é bizarro, né? Porque em outros mercados não acontece, mas pensando que já há muita demanda e que essa demanda vai aumentar, porque as empresas estão vendo que investir em tecnologia gera resultado, você tem uma demanda crescente por uma oferta que não aumenta no mesmo prazo. Exato. Porque para formar demora mais do que para consumir o trabalho do camarada. Então, eles realmente estão em um patamar que é muito interessante, né? Eu não sei quanto tempo isso vai durar, mas durante alguns anos vai ter esse gap de tecnologia. Que uma hora vai ser preenchido, porque quem está assistindo aqui já está vendo. O cara com 20 anos, outro dia uma aluna minha que veio aqui no Grupo Primo, no evento que a gente fez, engenheira civil, ela falou, estou pensando em começar a programar. O que você acha? Eu falei, fica de olho nas novidades que vão vir aqui no Grupo Primo, mas eu acho uma boa. Ela falou, acho que uns 2 anos, talvez eu consiga me inserir no mercado. Eu falei, mais ou menos, acho que até menos, se você já tem mais cabeça de engenheiro, né? De lógica, você consegue menos tempo, mas fica de olho. Então, isso vai atrair muita gente. Mas quem for antes, se dá melhor, no final das contas, né?